Olá, queridos alunos, vamos dar sequência à nossa videoaula e hoje nós vamos falar sobre o sistema capitalista e o sistema socialista na apostila 2, lá começando pela página 10. Então, pegue a sua apostila para poder acompanhar comigo na leitura. Eu vou parando, explicando e depois, na quinta-feira, estarei à disposição de vocês para tirarmos as nossas dúvidas, correto? Vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa, então, detalhar o nosso estudo. Lembrando bem, quando a gente fala em capitalismo e socialismo, são sistemas socioeconômicos bastante diferentes, tá? Eu vou apresentar as características de cada um deles, mostrar suas vantagens, desvantagens, sua aplicação. Lembrando que hoje nós vivemos num mundo extremamente capitalista. Nós vamos ver que, em alguns casos, vivemos até mesmo um chamado capitalismo selvagem, que é a obtenção de lucro a qualquer custo. Ou seja, não se importando com o próximo, não se importando com o meio ambiente, não se importando com as questões sociais. Isso traz um problema muito grave quando se fala em obter lucro a qualquer custo, tá? Primeiramente, lembrando, vou dar algumas características gerais. Quando eu falo em capitalismo, ele tem como característica a propriedade privada, ou seja, particular, uma menor participação do Estado na economia do país. Existem diferenças de classes socioeconômicas, tá? O mais rico, o mediano, o mais pobre. Nós temos uma economia de mercado que é centralizada no poder do dinheiro. Nós temos uma lei de oferta e procura, que é especulação de mercado, ou seja, se a oferta é maior do que a procura, o preço tende a cair. Se a procura é maior do que a oferta, o preço tende a subir de qualquer tipo de produto. Além das diferenças classes sociais, ela tem como objeto principal o lucro, ou seja, todos nós visamos o lucro, nós vivemos numa sociedade capitalista. Não podemos confundir com o chamado capitalismo selvagem. O capitalismo selvagem, que eu falei agora há pouco, são pessoas ou empresas, grupos empresariais, tentar obter lucro a qualquer custo. Isso traz um problema muito grave. Já o socialista vai ser as características contrárias, mas nós vamos deixar para explicar a hora que estiver chegando já nessa parte. Tá lá. Com o colapso do sistema feudal no século XVII, XVIII, né? Século XV lá, nós tivemos, e com o desenvolvimento das cidades medievais, onde se produziam e armazenavam e distribuíam produtos que animaram as transformações da economia daquela sociedade, surgiu uma nova classe social, a chamada burguesia. Isso trouxe novas relações de trabalho no comércio e na produção artesanal, alterou a ocupação e a organização das propriedades e acabou gerando, então, outras relações políticas, tanto entre a burguesia e os senhores feudais, como entre os senhores feudais, burguesias e os reis. Com o aumento da população, houve a necessidade de mais produtos, ou seja, aumenta o mercado consumidor, desenvolvendo assim uma indústria manufatureira, que faria nascer uma economia de mercado. Ou seja, com isso, o espaço geográfico foi gradualmente expandindo-se por toda a Europa, criando novas rotas comerciais para as várias regiões. Resumindo, passou a surgir um trabalho assalariado, um novo mercado de consumo, ou seja, os trabalhadores ganhando, podendo comprar os seus produtos, gerando então uma nova classe chamada burguesia, que seriam os seus patrões, e depois o proletariado, que seria então os trabalhadores. Eu tenho com vocês aqui o mapa das rotas comerciais, né? As rotas terrestres, as marítimas e as feiras e assim por diante, onde eram transitáveis aí praticamente todos os produtos. Eu tenho as chamadas anseáticas, e eu tenho a definição aqui embaixo, está aqui. Anseático, relativo à rança, associação com fins comerciais constituída por negociantes em alguns países europeus da Idade Média. Tá? Então, para vocês terem noção que já começava essa nova associação para comercializar os produtos que vinham desde as Índias, chegando à Europa, indo buscar muitas matérias-primas nas colônias. Para os burgueses, especialmente para os comerciantes, né, que se dedicavam à circulação de matérias-primas e à distribuição da produção artesanal,
era importante contar com mais segurança nas estradas, que estavam sob o domínio dos senhores feudais, e também com a liberdade nelas circularem sem pagar a eles taxas de alfândega. Passou a ser cultivada entre os burgueses a ideia do lucro, em conflito com a ideia medieval do preço justo. Os burgueses passaram a admitir que tempo é dinheiro, ou seja, o dinheiro empregado em algo precisa render, e esse rendimento deve ser maior do que o investimento inicial. Isso valia para o dinheiro empregado na compra de matéria-prima, para o transporte e também para os empréstimos. Nós estaremos vendo que para o desenvolvimento desse comércio intenso e que se estendia internamente na Europa e também se dirigia ao Oriente por Constantinopla, era preciso mais segurança e liberdade para os burgos. Isso levou os burgueses a se alinharem aos reis, financiando seus exércitos, que alterou a relação entre os reis e seus vassalos e provocou o surgimento de estados nacionais. Os reis foram muito importantes na criação da possibilidade de estabelecimento de novas rotas comerciais como o Oriente, após o fechamento das possibilidades pela via de Constantinopla. Lembrando um pouquinho da parte da história, né? Então, nós temos as primeiras viagens, quando ocorriam, depois a viagem de Vasco da Gama, de Pedro Álvares Cabral, quando o rei chegou aqui no nosso país, na região da Bahia. Primeira viagem até o Japão, nós temos as rotas de navegadores espanhóis, as primeiras viagens de Fernando de Magalhães, Sebastião Elcano. Beleza. Agora, vamos entrar na matéria que nos interessa, que é a questão do capitalismo. Esse novo sistema econômico, com base na obtenção do lucro, foi passando por diferentes momentos e se adaptando às novas condições. Nós vamos acompanhar, por meio de um esquema a seguir, a evolução do capitalismo e as diferentes maneiras de regionalizar o mundo, tá? Observando seus vários momentos. Percebam que, com cada momento, apesar das tensões e a tentativa de uma forma alternativa do sistema de produção ao capitalismo, que vai surgir posteriormente o socialismo. Então, eu tenho aqui essa tabela, tá? Vocês vão pegar lá na página 12 e 13, está dividido lá nas duas folhas, trabalham com a apostila aberta, e aqui está trazendo as fases. O capitalismo comercial, que vai do século XV ao século XVIII, o capitalismo industrial, que vai do século XVIII ao século XX. Depois nós tivemos uma intermediária das guerras mundiais, tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1914, né? Depois, iniciando a Primeira Guerra Mundial em 1914, acabando em 1917, depois iniciando a Segunda Guerra Mundial em 1942, acabando no finalzinho de 1945. E, posteriormente, nós temos aqui, no quadro 4, o chamado capitalismo financeiro, que vai após o final da Segunda Guerra Mundial até os anos de 1990. E, a partir de 1990, começa uma nova fase do capitalismo, do chamado multipolaridade. Isso por quê? Porque as duas guerras mundiais abalaram as economias. Com o final da Segunda Guerra Mundial, surge um novo conflito denominado Guerra Fria. A Guerra Fria recebe esse nome porque foi uma guerra política e ideológica de tensão mundial entre as duas superpotências daquela época. De um lado, os Estados Unidos com o modelo capitalista, de outro lado, a União Soviética com o modelo socialista. Os dois países tentando abranger e divulgar o seu sistema socioeconômico pelo planeta. Lembrando que, durante esse período da Guerra Fria, nós vivemos um mundo de bipolaridade mundial. Dois polaridades, polos. Dois polos de influência mundial, onde os Estados Unidos capitalista e a União Soviética com o seu modelo socialista. Vocês vão ler com calma, não há necessidade de decorar nada da tabela, mas para efeito de curiosidade, o que eu preciso que vocês guardem é o título de cada quadro, tá? Ou seja, cada fase com o seu nome. Como começa lá, então, no quadro 1, capitalismo comercial,
No quadro 2, o capitalismo industrial, revolução industrial, geração de novos empregos. A terceira fase, as guerras mundiais, que trouxe um abalo muito grande nessas potências econômicas. Depois eu trago o quadro 4, o capitalismo financeiro, que vai o período pós-guerra, 1945 até 1990, e depois a nova era chamada globalização. Por que até 1990? Em 1989, o maior símbolo que separava, o maior símbolo da separação do mundo em duas áreas era o chamado Muro de Berlim, conhecido como Muro da Vergonha. O Muro de Berlim simbolizava a separação do mundo capitalista norte-americano e estadunidense do mundo socialista soviético. Desta forma, em 1989, o muro foi derrubado e 2 anos depois, em 1991, a União Soviética veio a ser desmembrada, separada em várias repúblicas, tá? Dando origem à CEI, CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Que esse assunto nós vamos estar abordando mais para frente, a hora que nós entrarmos somente no sistema socialista. Então, desta forma, o que vocês vão fazer a partir de agora? Vai ficar uma tarefa para vocês, tarefa 11, tá? Onde vai falar sobre globalização. Façam uma pesquisa, procurem saber o que é essa globalização. Porque a globalização, na verdade, o nome dela é muito recente, surgiu após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas o fenômeno é bastante antigo já, desde o período lá das grandes navegações, quando havia uma comercialização entre as especiarias das Índias, que vinham até a Europa, os europeus buscando matérias-primas nas colônias da América, inclusive com a escravidão do negro africano. Então começa a ter uma época do comércio muito intenso, chamado mercantilismo, e a globalização começa a partir desse momento. Ou seja, a globalização vai trazer características principalmente das ligações econômicas, das ligações comerciais, com o avanço das comunicações, com o avanço das tecnologias e principalmente com o avanço do capitalismo pelo planeta. Procurem lá na internet o significado de capitalismo, depois procurem o significado do socialismo e façam uma comparação. A partir da outra aula, nós vamos estar falando em especial sobre o socialismo. Por enquanto é o capitalismo, então guardem bem as características. Propriedade é privada, quem pertence é particulares, não é o governo. Menor participação do governo na economia do país. Existem grandes diferenças de classes sociais. Uma característica é a economia de mercado, uma economia de mercado centrado em empresas particulares. Hoje, o maior símbolo do capitalismo é a presença das multinacionais. Quando eu falo em multinacional, como símbolo aparece a rede McDonald's, fast food, aparece lá a Coca-Cola, que está presente praticamente em todos os países do planeta. Então, o símbolo do capitalismo é o lucro. E quando a gente fala em lucro, existe também o chamado capitalismo selvagem, que é essa obtenção de lucro a qualquer custo. Então, guardando e finalizando, nós vamos ter, então, vocês vão ler esse quadro, tá? Não precisa memorizar, guardem os títulos dos quadros, o que se refere, características principais, dê uma olhada, e principalmente realizar a tarefa 11 lá no final da apostila, que quinta-feira eu faço a correção e tiro as dúvidas. Lembrando bem que te fotografem a tarefa e mandem no nosso grupo lá, 8º ano e professor Américo, correto? Fiquem com Deus, até quinta-feira, aguardo vocês. Tchau, tchau.